Passaremos à segunda parte da sessão, denominada Tribuna Livre. Temos um orador inscrito para o uso da tribuna, Dr. Kleber Aparecido Luzetti, que versará sobre atividades realizadas pelo PROCON e o Dia Mundial do Consumidor, comemorado no dia 15 de março. Peço que o nobre vereador, professor D., conduza o orador até a tribuna. Dr. Kleber, ilustríssimo doutor, tem 10 minutos para a sua explanação e deverá conceder a parte aos vereadores que solicitarem. Informo aos senhores vereadores, perante os termos regimentais, que cada vereador que solicitar, caberá um único à parte, artigo 299, inciso 3º. Com a palavra, Dr. Kleber. Boa noite, Marcela de Oliveira, presidente em exercício, vice-presidente da Casa em exercício, vereador Zebedé, secretário Éder Miller, vereadora Nete, demais vereadores, pessoal do plenário. Para quem acompanha pela TV, internet, rádio, meu nome é Kleber Luzetti, né? Não sou funcionário de carreira do PROCON, eu sou advogado aqui no município de Araras, e a minha vinda nesta data é para falar um pouco sobre as atividades do PROCON no município de Araras, eu qual assumi em maio de 2012, e tendo em vista a data que se comemorou no dia 15 ontem, né, o Dia Mundial do Consumidor. Brevemente, a origem do Dia Mundial do Consumidor surgiu em 1962, nos Estados Unidos, pelo presidente John Kennedy, e naquela época ele determinou alguns direitos fundamentais: direito à segurança, à informação, à escolha e a ser ouvido. Em 1985, 23 anos depois, criou-se de fato o Dia Mundial do Consumidor, dando essa relevância ao presidente John Kennedy. Em Araras, o PROCON agora, dia 21 de julho, completa 22 anos. O Código de Defesa do Consumidor, ele é de 1990 e em 93 foi criado o PROCON Municipal de Araras. Então, o PROCON de Araras ele é um órgão vinculado à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Ele é conveniado com a Fundação PROCON São Paulo. E na Fundação PROCON São Paulo, a fundação é vinculada à Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania. Aqui em Araras, o secretário é o Dr. Sérgio Coletti. Em São Paulo, a diretora executiva em exercício, a partir de agora de 2015, é a doutora Ivete. E aqui em Araras, eu desde maio de 2012. O PROCON de Araras ele é vinculado também ao Núcleo Regional de Campinas. Esse núcleo ele abrange 90 municípios, Araras faz parte, e o coordenador responsável lá é o senhor Alair Júnior. Para você ter uma ideia, no Brasil temos 5.570 municípios. Desses municípios, 842 PROCON existe. Então, em torno, um pouquinho mais de 15% do Brasil, a quantidade de PROCONs. Se a gente for olhar no estado de São Paulo, temos 645 municípios e 267 PROCONs. Então, dá um pouco mais de 41% de PROCONs instalados no estado de São Paulo. Desses 267, 3 não são conveniados, por exemplo, Campinas. E desses 264 que são conveniados, 70 está interligado no SINDEC, Sistema de Informação e Defesa do Consumidor, o qual foi integrado no ano passado, aqui no município de Araras. De 2003 a 2013, o PROCON ele estava ali no Centro de Atendimento Antônio Casadei. Quando eu assumi em 2012, ele tinha essa fachada da frente com 4 guichês.
Do lado direito da foto a gente vê era o arquivo do PROCON, do lado esquerdo os guichês de atendimento, 2 era utilizado e 2 era para amontoar a sucata. No fundo tinha outra parte de arquivo e a parte que a gente fazia o trabalho administrativo. Opa! A sala do coordenador, onde ele atendia os munícipes em geral, os fornecedores, gerentes de bancos, as audiências de conciliação, era nesse espaço, junto com os demais funcionários. A gente percebe que na época não tinha muita organização, aquelas pastas verdes era tudo volume de processos, tudo em atraso. A sala de espera era assim, ó, o guichê, do lado esquerdo aqui o guichê, um banco, e do lado direito, quem tinha que esperar ficava daquela forma ali, tudo em pé. O PROCON tinha 28 metros quadrados, era um computador, um scanner, um fax, 2 linhas de telefones, 2 aparelhos telefônicos, 2 ventiladores e uma impressora. Equipamentos esses, tudo em péssimas condições. Aí, como eu assumi o PROCON em 2012, então eu tinha uma meta, eu cursei especialização em gestão pública pela Unirio, então eu resolvi colocar em prática o pouco que eu aprendi. Então a gente já começou a mudar a fachada, colocar uma placa que não tinha para identificar, tendo em vista que naquele ano, 2013, 19/7, iríamos comemorar 20 anos de PROCON em Araras. Então a fachada com a placa. Na entrada fizemos um guichê de triagem. Em volta do guichê a gente colocou, da sala de triagem, a gente identificou com horários e os sites da Fundação PROCON para aqueles que desejam fazer as suas pesquisas, fica mais prático. Opa. Dentro da sala de triagem, 2 guichês. Implantamos a senha prioridade, uma senha normal, aquela vermelhinha, para quem não está na prioridade dentro da lei, então ele pega outra senha. Colocamos o display, não existia também antes. Como na foto anterior, aí a sala de espera e os guichês. A gente colocou 4 guichês, sendo um preferencial. Temos 14 assentos, dos 14, 3 são reservados conforme a legislação federal e 2 vagas para cadeirantes. Então houve uma preocupação antes de sair na rua cobrar, fazer a lição de casa também. Criamos uma sala própria para fazer as audiências de conciliações. Aí foi criado a sala do coordenador do PROCON. Nessa parte, essas 2 fotos, a parte administrativa, totalmente diferente do PROCON antigo. Nessa parte aqui, criamos o arquivo do PROCON totalmente separado. O espaço de 28 metros quadrados foi para 120, e aí tem uma lista diversa dos equipamentos que foram adquiridos. Dentro do trabalho já de implantação, da modernização e reinauguração do PROCON do Belvedere, criamos o PROCON do José Almeto. Aí a fachada de entrada. Dentro, lá no PROCON do José Almeto, temos 2 guichês para atendimento. Em 2012, realizamos uma palestra voltada aos fornecedores e agora, em 2015, repetimos para mostrar que o PROCON ele não é inimigo dos fornecedores. O PROCON, se for analisar outros institutos, eles saem fiscalizando e autuando. O PROCON é o único órgão que é parceiro do fornecedor, não só do consumidor. Aí, na primeira palestra de 2012, 150 fornecedores e agora, dia 24 passado, 160 fornecedores. Dentre essas fiscalizações, na primeira palestra, visitamos em 2012 33 estabelecimentos, orientamos. Em 2013, voltamos nos 33. Eles sabiam que tinha que mudar para não errar, e 6 deles foram autuados, dando 18%. Em 2014, visitamos 38 estabelecimentos, 12 autuados, 31%. Fizemos operação fila em bancos,
HSBC, Bradesco e Banco do Brasil, 2 foram autuadas, Bradesco e HSBC. A gente faz um trabalho fora do PROCON também na medida do possível. Aí foi uma palestra no SESI, orientação básica do Código de Defesa do Consumidor por os alunos do EJA. Fazemos alguns trabalhos na rua também. Aí combate à pirataria, foram 2 dias na Praça Barão. Aqui participamos da ação agente da comunidade no bairro Narciso Gomes. Aqui participamos do 20 anos do Lanisa, Lar de Nutrição da Infância, no Calçadão. Aqui o PROCON visitou a feirinha do Brás, primeira Fest Malhas. Na época fizemos um relatório para embasar junto à Secretaria do Jurídico para que fosse determinado o fechamento da feirinha por infringir inúmeras legislações que feriam os consumidores. Já em 2013, criamos a quarta-feira, o Dia da Conciliação. Então, todas as quarta-feiras, o PROCON do Belvedere ele não atende os consumidores para orientação. Apenas a audiência de conciliação agendada e o retorno da CIP. O consumidor ele procura sempre às quartas-feiras, 30 dias depois, para poder ver a resposta que ele tem. Opa! Aqui foi na data de implantação do SINDEC, do Sistema Nacional de Informação e Defesa do Consumidor, e a assinatura do termo. O PROCON ele sempre participa também na imprensa local e da região. Aqui a gente sempre está dando entrevista na medida que a imprensa procura, TV Clarete, TVB Record, TV Opinião. Na rádio sempre somos convidados, então um programa do Ademir Krog, Fraternidade AM, do Fredo Júnior. Na Rádio Clube Ararense, o programa do Beto Ribeiro, o Amarelinho sempre comparece no PROCON também. E agora todos os domingos, na parte da manhã, 6h30, então tem Direito do Consumidor no programa João Crispim com você. E as demais matérias que são veiculadas nos jornais Opinião e Tribuna. O PROCON de Araras, de 2012 para cá, eu representei 5 empresas: Ramos Negócios Imobiliários, Consórcio Colombo, Clube dos Cavaleiros, Cibelar e Samsung. E na parte de baixo, 7 notificações para adequação, para não ter que ficar levando tudo ao Ministério Público. Aí notificamos a Microvip, o Whirlpool, responsável pelas marcas Brastemp e Consul, Electro, Rodrigues Refrigeração, São Luís Saúde, Calhas Liance e Comercial São Lucas. Com a implantação do SINDEC, depois de 22 anos, pela primeira vez, o PROCON de Araras ele cumpriu com o artigo 44, que é onde que tem que manter o cadastro atualizado de reclamações. Então, isso daí nunca foi feito em Araras. O PROCON de Araras ele descumpriu isso daí. E a publicação foi agora em dia 9/12, no Diário Oficial Impresso e Eletrônico, para que as empresas que tivessem interesse em recorrer das decisões. Em 2014, tivemos 7.106 atendimentos. 5.580 atendimentos foram diversos, que é equivalente a um pouquinho mais de 78%. Das 7.106 reclamações, 1.526 restaram em abertura de CIP. A CIP é a carta de informação preliminar. O consumidor ele chega lá, notificamos a empresa, ela tem 10 dias para enviar uma resposta. Então, destas 1.526, então, 518 restaram em processo. Então, das 1.526, 768 CIPs foram resolvidas. Aí 518 não, aí ela gerou um processo administrativo. Desses 518 processos administrativos, 216 foram resolvidos. Então, se eu pegar 2.526, 984 foram solucionados, equivalente a um pouquinho mais de 64%. Juntando os não atendidos, um pouquinho mais de 23%. Outras baixas entra como um pouco mais de 10%, que é o consumidor que ele não retorna para informar se resolveu ou não. E normalmente ela entra nos casos resolvidos, porque a empresa ela manda a resposta, mas o consumidor não procura.
Então, a média aqui em Araras de resolução dá 75 e a média nacional é 80. E aqui eu finalizo. Eu só queria, para concluir, agradecer a oportunidade que eu tive do prefeito Brambila para assumir o PROCON, o apoio que o vereador Zé Bedé confiou na época. Agradecer também ao secretário Dr. Sérgio Poletti pela confiança. Hoje, o presidente da autarquia Saema, Felipe Belotto, que na época eu não estava afim de assumir o PROCON, eu tinha medo. Então, devo muito a eles. E também não poderia deixar também de agradecer, irmão na fé também da igreja. Então, o medo que eu tinha, eu procurei na época o meu pastor da igreja, o Luiz Fabiano, e o reverendo Durvalino Brucanelli, o qual fez uma oração e me aconselhou. Então, Salomão sempre fala, né? Temos que ser diligentes e procurar conselheiros. Então, naquele momento de desespero, então eu procurei os dois pastores para me aconselhar. E de lá para cá eu não tenho tido problema no PROCON. Eu vejo que avançou e está caminhando muito bem. Então, obrigado e boa noite a todos. Nós queremos, em nome da Câmara Municipal, cumprimentar o Dr. Kleber pela atuação do PROCON, pelo dinamismo que tem dado a esse órgão tão importante do nosso município. Também, como aqui já foi abordada, a extensão na nossa região leste do PROCON, suma importância, atendendo toda aquela região, os moradores daquelas localidades, os bairros ali que compõem a nossa região leste. Parabéns pelo teu dinamismo, parabéns pela tua equipe, pelo teu trabalho. Que vocês continuem assim, exercendo essa influência positiva, ajudando o nosso povo, ajudando a cidade de Araras no desenvolvimento, no progresso. Com a palavra, o nobre vereador Erison Mercatelli. Boa noite a todos, boa noite, Kleber. Boa noite. Quero dar os parabéns a você, que realmente você revolucionou o PROCON de Araras. Hoje nós temos, posso falar que nós temos um PROCON digno da nossa cidade. E uma pergunta, atendimento é só da nossa cidade ou tem algum município vizinho que é vinculado ao PROCON de Araras? Eu acho que não me recordo se passou batido. O PROCON de Araras, ele é conveniado, como eu disse. No ano passado, eu atendi 26 municípios, fora o município de Araras. Desses 26 municípios, Conchal foi o município que mais atendemos. Foi 120 atendimentos, de 26 municípios fora, 25 municípios fora Araras, e 61 atendimentos só de Conchal. Os outros atendimentos são diversos. Então, são consumidores que às vezes passam por Araras e compram aqui, ou aqueles consumidores que moram em outros municípios, mas trabalham aqui em Araras. Com a palavra, o nobre vereador Zé Bedé. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Eu quero também, Kleber, te parabenizar pela sua persistência. Eu sou aqui testemunha da sua preocupação quando realmente ofereceram essa missão para que você assumisse o PROCON. E assim, eu posso afirmar com muita convicção das condições que era antes e das condições que se encontra hoje o PROCON. Não quero aqui também criticar os que passaram por lá, mas felizmente você foi para aquele setor, para aquele órgão, para poder realmente trazer para a cidade de Araras um PROCON que realmente acompanhasse o desenvolvimento que o município teve nos seus decorrer dos anos. A população cresceu muito e, como você falou aqui, um espaço físico de 26 metros, 20 alguma coisa, 28. Levou a 120 metros. Também as condições, no que diz respeito à estrutura de telefone, os assentos, os casos solucionados, realmente a gente percebeu o que realmente avançou. E assim,
quero aqui também deixar o agradecimento à administração, na pessoa do Brambila, do secretário jurídico Sérgio Colette. Como disse o Brambila quando entregou aquela reforma, que você tentou várias vezes, né, sozinho, né, insistindo, mas que não com intenção, mas precisou, na época, você procurar o apoio do vereador para que levasse e te desse a oportunidade de sentar frente aos responsáveis, né, de te dar autonomia para realmente dar o que o PROCON precisava, que era melhorar em todos os aspectos. E eu fico feliz de ter contribuído. Você foi muito além de melhorar o PROCON aqui do centro. Nossa, podemos dizer, a sede do PROCON aqui no centro, mas levou para uma região bastante populosa, que precisava, assim, não só no sentido de cobrar das empresas, muitas vezes, casos que até elas não estão erradas. Então, eu vejo, do meu ponto de vista, que a melhoria do PROCON não foi só em prol do consumidor. Acho que as empresas também ganhou com isso, porque muitas vezes eu já cheguei a ver o PROCON orientar o cidadão de que ele realmente não estava com a razão, e que bastou ali uma conversa entre vocês e o consumidor, que levou para ele um conhecimento de que ele realmente estava equivocado. Muitas empresas pagou pelo erro que estava cometendo, e é isso. Eu acho que, por fim, eu faço uma pergunta. Sabemos que agora está aproximando aí da Páscoa, né? Quais os cuidados que o consumidor deve tomar quando for comprar um produto que realmente hoje está em alta, né, a procura, como o ovo de Páscoa, entre outros produtos consumidos aí na Páscoa. Eu vejo a televisão fazendo o papel dela, né, orientando como pesquisar, investigar, saber do que realmente está levando, se está levando realmente o que compra. Eu queria saber do nosso coordenador do PROCON, quais os cuidados que o cidadão, que o consumidor deve tomar não só nessa época, mas em todas as compras que vim a realizar na nossa cidade. E parabéns, mais uma vez, eu sou testemunha que realmente você não foi para aquele PROCON ocupar um espaço político, e sim com o objetivo de dar aquilo que realmente precisava. O PROCON é uma entidade, é um órgão que realmente interfere, tanto positivo, como no sentido de também dizer aquilo que não é direito. Eu acho que quem teve a oportunidade de ir no PROCON, não só visitar, mas também procurar informar sobre o seu direito, tem clareza e tem certeza do que a gente está falando aqui. Então, meus parabéns mais uma vez, e continue assim. O PROCON do José Almeida, ele não só atende quem mora lá, ele atende muitas pessoas que trabalham na área. Lembrando também que o PROCON é um órgão administrativo, então esse percentual acima de 75, os 35, normalmente são resolvidos judicialmente. E somos grandes parceiros do Poder Judiciário, principalmente do Juizado Especial Criminal. Já conversei com o juiz, então se não tivesse o PROCON, essa demanda estaria abarrotando o Judiciário. Com relação agora à Páscoa, uma das principais orientações do PROCON é sempre pesquisar peso, embalagem, e fazer uma pesquisa também, analisar aqueles produtos que são feitos em casa, porque nem sempre tem a higiene necessária. Então tem que verificar certinho de quem é que compra, para ver se de fato tem os procedimentos corretos. Com a palavra, o nobre vereador, professor D. Boa noite, diretor Kleber. Boa noite. Eu gostaria também de fazer cor às palavras dos vereadores, no sentido da gente reconhecer realmente essa reestruturação que o PROCON passou. O consumidor, quando chega no PROCON, Kleber, ele chega fragilizado, normalmente, porque já viveu uma relação difícil na sua relação comercial. Portanto, quando ele chega num ambiente que ele é bem acolhido, com essa estrutura, faz toda a diferença. Então, uma política pública é um órgão importante para a nossa cidade. Também essa descentralização que foi comentado aqui na Câmara para a Zona Leste também é um ganho para aquela população. Eu tenho um questionamento em relação se vocês desenvolvem
esse trabalho preventivo junto aos comerciantes de Araras. Me parece que na exposição você já chegou a comentar que houve palestras, né, na questão preventiva. Esse é o trabalho, esse é o questionamento que eu te faço, Kleber. Então, na medida do possível, realizamos o trabalho preventivo não só aos fornecedores, como aos consumidores. Aqueles trabalhos nas fotografias na rua é uma forma de fazer um trabalho preventivo para os consumidores. Aí tinha uma outra foto com o pessoal no Centro Cultural. Aquelas duas palestras foi um trabalho, de fato, orientando um trabalho preventivo aos fornecedores. Então, em 2012, eu assumi em maio. Então, em agosto, viria a fiscalização para Araras. Não temos aqui, mas estamos vinculados ao núcleo regional. Então, naquele momento, eu pedi para que o coordenador, o senhor Alair, que fizesse um trabalho de orientação junto ao PROCON para os fornecedores. Ele achava que não era necessário, porque a legislação está aí, ninguém pode alegar desconhecimento, e a fiscalização vem, aquele que não cumpre será autuado. Explicamos a situação, o trabalho que eu gostaria de fazer em Araras, e realizamos aquela palestra. Em 2012, saímos a campo, visitamos 33 estabelecimentos, e olhando tudo que estava errado, entregando cartilhas, e apontando para ele, olha, você tem que arrumar aqui, melhorar aqui, ali. E ele recebeu uma notificação, não de autuação, uma notificação de pedido daquela correção. No ano seguinte, em 2013, em março mais ou menos, retornamos nos mesmos 33 estabelecimentos. Desses 33, 6 foram autuados, porque eles persistem no erro. Então, se passaram 2 anos da primeira palestra. Em 2013, foram 32 estabelecimentos visitados, me recordo, e 12 autuados. Então, para o fornecedor ele se sentir também em casa. Temos vários atendimentos aos fornecedores no PROCON no dia a dia, voltado para essa orientação. Então, foi nesse intuito que fizemos a palestra agora, dia 24 de fevereiro, onde compareceu mais ou menos 160 consumidores. Eu pedi a colaboração da CIA também, porque devido ao número de autuação, a CIA procurou o PROCON para questionar essas autuações. Então foi aonde que eu resolvi trazer outra palestra para o município e pedir que a CIA colaborasse para chamar os seus associados para que eles fossem em busca de mais conhecimento. Então, na medida do possível, realizamos sim esse trabalho de orientação aos fornecedores. É isso aí. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Dr. Nussi. Boa noite, Kleber. Boa noite, doutor Nussi. Parabéns pelo seu trabalho aqui apresentado, uma evolução muito grande. E vale lembrar que o relacionamento, a proteção ao consumidor nos Estados Unidos, no Brasil, é relativamente recente, né? Lembramos que nos Estados Unidos, o advogado Ralph Nader, nos anos 60, que começou a fazer esse trabalho de proteção ao consumidor, porque ele notou que um veículo fabricado por uma grande montadora provocava acidentes repetidamente, inclusive com morte de muitos dos seus ocupantes. Uhum. E a partir daí que começou esse trabalho, né, através de uma empresa que ele montou, não lembro se era uma ONG ou uma empresa privada, que começou a fazer esse trabalho, inclusive testando os produtos fornecidos para os consumidores sobre todos os aspectos. Isso depois acabou sendo exemplo para todos os países com relação à proteção ao consumidor. E no Brasil, como também em outros países, também esse relacionamento entre o fornecedor ou de produtos ou de serviços com o consumidor sempre foi muito unilateral, né, sem que se houvesse nenhum tipo de possibilidade do consumidor se defender. Isso vem evoluindo, né? Eu acredito que nós estamos numa fase já bem avançada com relação a isso, mas ainda tem muito a ser feito, principalmente quando se trata de grandes empresas, onde não há um relacionamento direto com o consumidor, se faz através até com esse serviço de telefone, que você fica lá tempos lá aguardando para ser atendido, e não há nenhum tipo de respeito com o consumidor
e um atendimento direto, como faz no comércio local, enfim, em outras ocasiões. Também nós temos, em termos de defesa do consumidor, também o trabalho da própria vigilância sanitária, que faz um trabalho com relação à higiene, condições, protegendo o consumidor também de que ele não consuma produtos em más condições. Enfim, o que eu gostaria de dizer para você é que continue fazendo o teu trabalho. Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento de um país de maneira correta e a proteção daquele que realmente é o motor do progresso, que é o consumidor, né? Que realmente é ele que faz com que tudo se desenvolva e que a economia do país vire. Então ele tem que ser protegido de todas as maneiras. Também vejo que, na verdade, o PROCON faz, na verdade, um trabalho do relacionamento entre a regularização do funcionamento, do relacionamento entre o consumidor e também o fornecedor. Porque muitas vezes também o fornecedor pode ter razão naquilo que às vezes o consumidor está alegando como errado. Então, a gente vê com muito bons olhos e eu acho que é um trabalho grande, um trabalho que ainda no Brasil há muito que se fazer com relação a isso, mas que eu vejo que em Araras nós estamos caminhando por uma situação que realmente vai oferecer ao consumidor e ao fornecedor condições que hajam uma harmonia nesse trabalho e que principalmente o consumidor seja protegido e amparado, porque ele realmente é a mola de todo o progresso do país em termos de relacionamento comercial. No Brasil, em maio de 2012, nesse fortalecimento das políticas públicas voltadas ao consumidor, criou a Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Daqueles 5.000 e poucos atendimentos que temos, tem um grande percentual ali que são consumidores que não há relação de consumo, mas atendemos e orientamos eles na medida do possível para que órgão ele tem que comparecer. Em Araras, quando da implantação do SINDEC, que é o Sistema de Informação e Defesa do Consumidor, então ele já houve um avanço. Então quem entrar no site da Fundação PROCON, www.procon.sp.gov.br, ele vai ver um campo bem abaixo, ranking online. Aquele ranking online ele é atualizado diariamente. Por esses dias ele está travado, que está aguardando a liberação em Brasília do Ministério da Justiça. Então nesse ranking online, o consumidor hoje aqui em Araras, ele pode clicar, ele vai abrir a janela, ele vai escolher o município de Araras e ali ele vai visualizar as empresas de 1 a 50, a classificação, né? Aqui em Araras, o primeiro lugar é a Vivo, no estado de São Paulo também. Mas você consegue ver a pontuação de cada uma, o número de reclamação dessas empresas, o número de resolução. Então, com esse trabalho no município de Araras, então, com bastante frequência recebemos fornecedores em busca de informações para que ele possa sair daquela lista. Então, enquanto mais demanda a determinada empresa tem, então mais probabilidade ela terá de entrar naquele ranking. Se ela ficar em 51, ela está fora. Então, aquelas que estão dentro de 50, elas estão em busca do que fazer para tentar atender o seu consumidor e sair fora da lista. Então, já há uma preocupação de inúmeras empresas, pequenas e grandes também, no município. Nós agradecemos a presença do nobre Dr. Kleber Luzetti, trazendo palavras esclarecedoras a esta casa e, obviamente, também a toda a população ararense. E o senhor tem mais 30 segundos para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui mostrar um pouquinho do trabalho do PROCON no município de Araras. É um órgão que eu aprendi a admirar. Não tem quem não fique sem procurá-lo, né? Aqui nesta Casa de Leis temos alguns vereadores e inúmeros funcionários que procuram pelo PROCON. Então a gente vê que é um órgão que todos nós precisamos. Então eu estou só de passagem lá. Então eu tinha uma semente na mão, eu tinha uma opção: ou plantar e ver a árvore crescer para colher o fruto, ou largar ela no bolso apodrecendo. Então eu resolvi plantar essa semente, porque amanhã eu com certeza não estarei lá. Mas de fora talvez eu possa precisar do órgão
eu possa colher um pouco de frutos também. Então, uma boa noite a todos.